Eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui hoje em comunidade conosco para debater um recorte da história da análise do comportamento no Brasil. Esse é um evento que estamos promovendo no contexto da nossa pós-graduação de análise do comportamento aplicada ao TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento, uma parceria do Instituto Continuum e do Dia de Lab. É o segundo evento da minha jornada como coordenadora aqui, que se iniciou neste ano, num curso que no mês que vem formará sua quinta turma de especialistas. No primeiro evento, discutimos o crescimento acelerado da aba e os efeitos de adoecimento que acompanharam esse processo. E para este, o convite é conhecer a história e o trabalho de quem tem construído nossa área, adaptado ao jeitinho digital para alcançarmos mais membros da comunidade espalhados por esse território imenso e também para apresentar a aba a quem está chegando agora e querendo se aprofundar e basear sua prática na análise do comportamento. É um convite para conhecer não só a nossa comunidade de professores, monitores e profissionais ligados a essa instituição, mas também convidados de clínicas e centros tradicionais da análise do comportamento no país. Em meio a tanta desinformação sobre aba e também a práticas mal feitas vestidas com esse nome, eventos como esse cumprem um papel importante, histórico, político e social para a nossa comunidade e para as pessoas tocadas pelos nossos serviços. Meu papel aqui hoje é apresentar histórias de pessoas, projetos e instituições que tiveram e têm papel central na construção da aba no Brasil. Esse recorte é também o meu recorte, vem da ontogênese de uma analista do comportamento, branca, gestora de clínica. Os convidados que estão aqui hoje marcaram a minha trajetória de modos diferentes, como mentoras e chefes de instituições em que trabalhei, como professores que me apresentaram a análise do comportamento de mais um jeito e outro, como colegas que compartilham comigo desafios de empreender e gerir serviços de saúde e formação de análise do comportamento no Brasil, como alunas e supervisionandas que assisto se empoderando de seus caminhos como analistas do comportamento, e também como pessoas da comunidade neurodivergente, um grupo no qual eu entendi que entrei para nunca mais sair. E ao longo disso, vamos costurar a aba como ciência e a prática baseada em aba para a população neurodivergente, especialmente pessoas autistas e suas famílias. Infelizmente, esse evento não pôde ser um congresso, e se fosse, incluiríamos muitos outros recortes fundamentais, especialmente aqueles que contam a história de mulheres que sustentam a análise do comportamento no Brasil. Entre elas, quero destacar Carolina Bore, Maria Amélia Matos, Raquel Kerbal, Deise das Graças de Souza, Marta Rubner e, com ênfase principal, a Margarida Windhouse, da primeira turma de psicologia da USP, fundadora da PAI paulistana em 1961, autora do livro Passo a Passo Seu Caminho e atuante em instituição de intervenção baseada em aba para pessoas neurodivergentes desde 72. E essa lista poderia facilmente continuar. Nilza Micheleto, Paula Suzana Joia, Tereza Maria Spirisério, Maria Malhanderi, Cíntia Guilhardi, Cássia Leal da Hora, Ariane Coelho, Ana Carolina Sela, tantas mulheres que formaram profissionais, abriram centros, sustentaram pesquisas e escreveram capítulos inteiros da história da aba no Brasil. Muitas vezes sem o reconhecimento proporcional à sua contribuição. Não é de se estranhar que estejamos aqui, em grande maioria, falando e admirando histórias de mulheres, mulheres em profissão de cuidado. E até ousaria dizer, como provocação, que a entrada mais massiva de homens nesse campo de atuação, com populações deficientes e marginalizadas, se deu quando o capital entrou para organizar esse campo e a lógica do lucro passou a orientar estes serviços. Agora queria recuperar algo que Silvio Botomé escreve em sua apresentação do livro 60 anos de análise do comportamento no Brasil. Ele diz que qualquer registro histórico nasce com imperfeições, porque é sempre atravessado pela experiência, pela posição
e pelos limites de quem escreve. E expressa o desejo de que, apesar dessas imperfeições inevitáveis, seu texto sirva para alguém que se anime a fazer outro registro, mais completo, mais preciso, mais fiel às múltiplas histórias que nos trouxeram até aqui. Ele provoca que a análise do comportamento no Brasil precisa ser reconhecida muitas vezes por muitas pessoas como exercício de retrospectiva crítica e como gesto de cuidado com a nossa memória coletiva. E eu queria encerrar essa abertura justamente com essa provocação de Botomé. Então, se o que estamos fazendo aqui é só mais um recorte possível, nada mais coerente do que convidar quem realmente estava lá, vivendo e construindo esses capítulos com as próprias mãos. Eu queria começar convidando a Leila e a Cacá a abrirem a nossa primeira mesa, se apresentando e respondendo essa pergunta que foi inspirada no texto do Botomé. Como foi para vocês escrever vivendo parte dessa história? Precisei até respirar, para respirar um pouco. Que texto lindo, Helena! Temos que Parabéns! publicar isso aí, tá muito emocionante e A já Nilza me eu. mata se eu publicar qualquer coisa antes do meu doutorado, Cacá. Não, pelo amor de Deus, aí ela mata eu também que dei a ideia. Vamos então publicar depois, assim. Eu acho que é o esqueleto de uma bela publicação, porque a gente pode, depois do doutorado, rechear, depois do doutorado. E aí, queridas, muito orgulho de ter vocês aqui. Eu não vou fazer apresentações formais, o currículo de todo mundo está no site do nosso evento, porque é muito íntimo esse evento para a gente, para nós todos, assim, eu acredito, né? Cacá e Leila foram parceiras muito importantes da minha jornada aqui como analista do comportamento. Eu diria que a Cacá inspirou muito a minha entrada nesse campo e a gente tem uma relação que vem antes até da análise do comportamento, né? Então, é, agradeço muito por ser ponte para mim em muitos momentos. E queria falar que foi um privilégio para mim assistir vocês trabalhando de diferentes formas, né? Vocês três, acho que um momento muito importante para análise do comportamento no Brasil, a jornada da Gradual. Muitos analistas do comportamento saíram de lá sabendo um pouquinho mais do trabalho, né? E eu queria saber de vocês, como que foi? Eu imagino que vocês tenham enfrentado muita batalha nesse caminho, né? Como que foi essa história? Quer começar, Cacá? Com aí o gancho com a Helena, né? É bendita a hora que eu convidei uma super aluna boa para ficar comigo no doutorado, que eu já conhecia de ver quase na barriga da mãe, ou brincando pequenininha, que é essa nossa história, começa até conhecendo os pais, mas na hora que eu vi que ela virou aluna da PUC, que era uma excelente aluna e que eu precisava no doutorado de alguém que trabalhasse muito e bem, vem Helena e faz um intensivo aqui comigo de colher, de ir na minha casa até a noite, trabalha, bem analista do comportamento, bem mulher, bem empreendedora, na próprio jeito de ajudar aí, né? E nessa identificação de várias características, ela vem compor com a gente e construir parte dessa história que tinha começado. Então, me apresentando, eu sou a Cacá, para Helena, para Leila, para Carol e para essa comunidade, mas eu sou a Cláudia Romano e depois a Cláudia Romano Pacífico. Então, como o Pacífico é mãe do Gabriel e da Nina, um mocinho de 14 anos, uma menina de 8, que vieram depois da minha história de trabalhar com autismo, que a gente vai contar um pouco hoje, que tem 25 anos. Sou uma analista do comportamento que mantém a paixão pela pesquisa, pela intervenção de impacto e vai transformando. Aí a gente vai contar como foi começar. Então, minha apresentação é um pouco essa, o resto está lá no site, tem curso na PUC, faz isso, faz aquilo, mas esse é a nossa. Arrasa, todo mundo aqui é doutor,
não sei o quê. A gente arrasa, gente, não tem como. O resto é título do trabalho. Esse aqui que eu apresentei é o título É, do amor, sabe? Da exato. história. O resto Esse é seu carisma. é só trabalhar. Que aí a gente faz doutorado. Vai Bom, E lá. aí? Eu sou a Leila, trabalho há muitos anos aqui com a Cacá, 25 anos. A gente se conheceu na PUC, então, na faculdade, né? E desde então a gente vem trilhando esse caminho que tem muitas vertentes, eu diria, uma jornada dentro de muitas jornadas, olhando retrospectivamente e olhando, né, para o futuro, prospectivamente, eu também vejo ainda muitas jornadas acontecendo, muitos desafios, dificuldades e também muitas possibilidades, né? Mas voltando aí ao nosso início, quando a gente se conheceu, eu, a Cacá, a Cíntia, a Paula, existia um grupo ali, a gente fez faculdade na PUC na segunda metade dos anos 90. Eu acho que isso diz muita coisa sobre análise do comportamento, sobre a ciência, sobre o mundo, sobre a tecnologia, sobre como era um outro mundo na época, tanto em termos de tecnologia quanto em termos macroeconômicos, né? O impacto das relações econômicas no que a gente fazia, no que a gente faz hoje, como a Helena falou, né, da entrada dos homens no nosso campo, como ele veio, né? Acho que essa fala dela foi muito feliz, porque a gente estava realmente ali num outro momento. Quando eu olho para trás naquele momento, foi a minha segunda vez que eu fiz faculdade, a primeira vez que eu tinha feito faculdade tinha sido antes ainda, lá na Unesp, em Assis. Então, a PUC foi minha segunda universidade. Eu já tinha um filho, que é meu filho único, o Matheus, na época, quando eu entrei. Então, eu já era um pouco mais velha que as meninas. E eu encontrei um campo ali na PUC muito fértil. Então, assim, eu acho que a gente começou também essa história de uma forma especial, que eu acho que foi especial, porque a gente teve pessoas muito, muito especiais ao nosso lado que também estavam no momento único. Eu acho que foi assim uma série de coisas. Então, as nossas professoras eram Teia e Amália dando aula juntas, tá? No comportamental um, 2, 3, 4, na disciplina eletiva, linguagem e pensamento, entendendo relações simbólicas através da equivalência de estímulos com elas, ainda a gente não tinha o campo dos quadros relacionais, né? E até hoje a gente pensa o quanto a gente precisa desse campo e o que ele veio agregar, é uma área toda de discussão. Naquela época a gente não discutia isso, e a gente tinha elas muito próximas, não apenas dando aula, mas estando com a gente, pegando na mão nos projetos de iniciação científica, até a Nilza e a Malha orientavam iniciações científicas juntas, não existia ainda um programa de pós-graduação. Elas eram professoras de graduação e eram nossas professoras. E foi nesse contexto, já no final da faculdade, que foi no último ano, no ano 2000, que a gente teve uma aula, assim mesmo, durante uma disciplina de terapia comportamental, já de estágio, com a Ziza, que a Polé veio fazer uma palestra explicando o que essas pessoas que também já tinham passado pela mesma trilha que nós, a Polé, a Meca, o Caio e a Dani Fazio, tinham ido fazer nos Estados Unidos e trabalhar com autismo, que as meninas, Amália e Teia, tinham encomendado elas para lá, tinham, né, indicado. E aí, quando a gente viu aquela aula, a gente falou, nossa, que interessante, que bom, né? Porque a gente não conhecia o trabalho, não existia nada aqui. A gente queria ser pesquisadora e professora, era o que tínhamos ali em comum, e também gostava de clínica, mas não tinha ainda aquela identificação com a clínica mais neurotípica, como a gente diria hoje, adulta, que tradicional na análise do comportamento naquela época, e nos pareceu muito interessante. E aí a gente era todo mundo muito próximo ali, a gente vivia no laboratório, que era ali na rua
aqui atrás, eu falo aqui porque é a rua paralela da minha casa, que eu moro aqui até hoje, na João Na Ramalho. Baútina, João Ramalho. Era na João Ramalho o laboratório, não era na Bartira. E a gente vivia lá, era um lugar que a gente vivia ali, tinha o biotério, tinha as coisas, era todo mundo junto ali, até antes do mestrado. E depois, com o mestrado, quando ele veio em 2002, um, dois, eu fui a primeira turma. Esse intensificou mais. E aí, a Polé, daquele jeito dela, já tinha aberto ali, né, uma porta na AMA, começou um estágio ali, ela era professora com Marcelinho Benvenuti, eles dividiam uma disciplina, e aí a gente foi ser estagiário dela. Eu, a Paula Duarte, a Cíntia, a Cacá, e éramos nós ali, e daí depois a Polé voltou, e aí a gente começou a fazer uma clínica disso mesmo, a fazer um trabalho clínico, né? E concomitantemente, para ser um pouco mais abreviar, gente, por favor, porque senão a gente começou também a fazer um trabalho de formação, que desembocou no que a gente hoje chama incubadora de ATs, e começou a fazer pesquisa muito, porque eu, a Cacá e a Cíntia, que fundamos efetivamente o Grupo Gradual em outubro de 2001, como assim, CNPJ, né? E numa sala que a Ziza tinha nos emprestado ali na José Antônio Coelho, na Vila Mariana, que a gente atendia às quartas-feiras, das 14 às 16. A gente retirava todos os móveis da sala da Ziza, que ela carinhosamente nos emprestou, a gente atendia ali aqueles poucos clientes que a Polé tinha deixado, que ela era responsável pelo caso. Então, a gente tem os nossos uniformes da época, né? Primeiro escrito aba, daí depois o gradual, que foi o que a gente pensou de ser gradual, porque tinha esse parecido sigla com grupo de intervenção comportamental, mas também era o cerne, a base dos procedimentos que estão ali na análise do comportamento, né? O fade in, o fade out, como você olha para o comportamento. E então, esse foi Posso o entrar iniciozinho. nessa? E aí a gente começou. Eu vou entrar nesse pedaço aí, quando a Polé saiu, que eu acho que é um primeiro desafio que a gente vive. Quando a Polé voltou e o Sean, dos Estados Unidos, a gente tinha, então, um trabalho iniciado dentro da AMA, uma instituição que a gente estava num trabalho voluntário, né, que Uhum. ninguém ali podia nos pagar, e com uma intervenção que era muito rica, mas não tinha efetivamente ninguém exatamente para supervisionar. A gente até teve supervisão com a Margarida, eu lembro de ir na casa dela. Ela me deu vários dos Que manuais dela, falou, chique. ó, distribui, tá aqui parado. Há muito tempo eu fiz isso no Cian, porque a Dani Fazio também teve uma volta para o Brasil, ficou um pouco e também foi embora, então participou um pouco disso, então nos chamou. Então tinha casos que a Dani não supervisionava, a Polé não supervisionava, elas saíram, não tinha isso efetivo que era supervisão. Não tinha essa linha de pesquisa, não tinha tratamento pago sobre isso. E já amando pesquisar, a gente falou: vamos sair para congresso, vamos falar disso onde tiver. O Hélio Guilherme generosamente nos colocou na BPMC um para a gente falar do que era a aba para autismo. O primeiro slide que a gente falou naquele dia, a gente volta a falar até hoje, porque a gente ainda tem que explicar o que é a aba de verdade. Mas feito esse parênteses, a gente começou então a sair da análise do comportamento, dessa tal de bolha, que imagina como era essa bolha nessa época, com a Leila contando naquela casinha até isolada da PUC. A gente falou, vamos para outros congressos. E nessa de vamos para outros congressos, a gente começou a conhecer médicos e estar em ambulatórios, e até que na mesma época, e coincidentemente, voltava para o Brasil um médico que é muito importante na nossa área, que é o Marcos Mercadante, com a mulher dele, a Caia Pacífico, Mercadante na época, e A Dani que vai falar dele também, hein? Ah, com aí certeza. mudou, aí é outra história, que eu conto essa aí no bar. Mas essa história que vem esse médico que foi estudar na Yale
e caiu no autismo lá também, que também não era a meta dele, mas ir lá, entendeu o que tinha para o tratamento, entendeu, começou a estudar o autismo, né, como um diagnóstico novo, era o autismo profundo, mas que tinha um tratamento baseado em evidências nos Estados Unidos, que era uma tal de análise do comportamento ABA. Então ele volta para o Brasil e tenta achar quem faz isso, né? E, e estávamos lá nos expondo, né? Então aí vai o comportamento, a seleção e as oportunidades do universo, né, Carol? Não é só. A gente cai lá na- nessa dupla desse médico que vem buscar isso de base de evidência e nos traz, então, e percebeu que a gente gostava de pesquisa e nos traz para pesquisar e nos traz para os ambulatórios e também dá alguma possibilidade dessa clínica começar a existir sustentável, nos indicando algum cliente que pagasse, porque até então a gente vivia disso, num trabalho voluntário, né? Isso foi em que época, Cacá? Isso 2001, vocês abriram. Aí vocês Isso já. foi mais ou menos 2003, A gente tem 2004, até porque um antes teve o vídeo, Salomão, né? Antes é, teve o Salomão. a gente tem um vídeo Médico. inicial que tem um depoimento da Caia de quando eles chegaram. A gente pode até juntar nesse seu arquivo história aí que você está fazendo. É um vídeo Quero. histórico legal que a gente fez, que a Caia também conta um pouco Quando e vocês fizeram 15 anos? Vocês fizeram um vídeo Acho que foi institucional? quando fez 10, 10 anos. Não, 15. 15. 15 de Foram institucional comemorativo, esse e vídeo tal. institucional. A gente estava lá já na casa Eu lembro. da Costa Carvalho, já. A gente foi para Sim. Costa Carvalho em 2012. Então, acho que foi 15 anos. Desculpa, Cacá, te interrompemos aí o imagina, não, mas eu raciocínio. quero marcar dois desafios desse começo, que era a gente conseguir, então, continuar com esse trabalho e começar, então, a falar dele como pesquisa, e só que como a gente divulgou e quem deu muito ouvido para a gente era a área médica, inclusive, que estava vindo dos Estados Unidos entendendo, a gente logo foi entendendo que era importante dialogar com a medicina. E eu lembro voltando para o laboratório, Amália, Ateia, ó, os médicos, a gente pode pesquisar junto, ensaio clínico randomizado. E a gente teve o choque dos delineamentos, porque a gente estava nesse momento no Brasil, que a Leila falou, era tudo diferente. E era diferente a análise do comportamento, no sentido até de se fortalecer ainda como aquela área, diante da psicologia. Começar a fazer estudos de sujeito único no Brasil. Então, a gente já teve esse primeiro. Nossa, como a gente vai conciliar esses dois universos, pareciam, né? E a gente fala, a gente quer fazer pesquisa. Então, isso é um pouco de história que depois desemboca até na segunda fala, que vocês resgatam depois da Dani. A gente queria, a gente falou, não, a gente tem que fazer, porque se a gente tem que pesquisar com eles, tem que ter isso, né? Então, a gente foi difundindo ao mesmo tempo essa abordagem para o autismo fora da área. Acho que é uma marca importante. Talvez dentro da área chegou depois, a gente começou a falar mais disso fora, e dentro a gente tinha, de novo, pelo espaço que o Hélio deu, um momento, mas durante muito tempo na BPMC era uma fala, era única, era nossa, num momento, né? Então, Por que falar você de acha, autismo. Cacá, que era tão, que ainda não tinha essa entrada pela falta de trabalhos no campo, pela. Não tinha demanda tanto, Não né? tinha. Não tinha, o autismo era profundo, era tardio o diagnóstico, era Hum, restrito a quem tinha alguma condição, não tinha médico para diagnosticar. Salomão indicava para a gente com 5, 7 anos a criança, ele falava, deixa fechar todo o ciclo de desenvolvimento para ver mesmo se é. uhum, Entendeu? E aí, mais o Marcos Mercadante começou com esse diagnóstico dialogado com a analista do comportamento, com a grande máxima, que era uma revolução na época, assim, não sei o que é, mas vamos intervir? As sim, meninas podem intervir, a gente vê depois o que é. Então, ele quebra esse ciclo de diagnóstico tardio e também a gente tem um primeiro caso desses que, podendo ter acesso de uma classe mais que podia remunerar, que vai buscar um diagnóstico fora do Brasil, com um médico que hoje é muito, também tem impacto aqui, um parceiro, um amigo, o Gadia, o Carlos Gadia.
Então, foi o primeiro diagnóstico precoce no Brasil, uma criança de 1 ano e meio que foi diagnosticada pelo Gadia, porque ninguém no Brasil dava um diagnóstico precoce. Então, veja, era uma área muito difícil de ter até sustentabilidade. A gente continuou trabalhando com os clientes da AMA que não podiam pagar. Eu imagino, eu ia perguntar isso, quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer? Porque assim, mesmo nessa época, eu imagino que já vinha um monte de publicações sinalizando o número de horas, a intervenção intensiva, Sim. com muita gente, com mais pessoas do que uma terapia, né, uma psicoterapia, é, e isso já implica muitos custos, né? Então, como que foi possível é, adaptar isso para o nosso território brasileiro, assim, de muitas pessoas de um território muito vasto brasileiro, né? Muito diferente, muitas famílias de diferentes contextos socioeconômicos, culturais, com diferentes recursos, com diferentes intrusões genéticas aí de condições genéticas, né? Como que foi toda essa adaptação? As 40 horas, ela vem lá das décadas de 80, né? Do estudo que a gente sabe. E então, quando a gente começou, já tinha a indicação de ser de ter a intensidade. E por ter a intensidade, era um desenho piramidal. Então, quando no começo você fala, voltando à sua fala, né, como foi para a gente os desafios que além de ser psicóloga, foi ser gestora, eu acho que a gente nem passou por essa fase. A gente já começou sendo gestora e sendo clínica, porque a gente tinha que montar com essas pessoas que foram ficando com a gente, com esses clientes, os que tinham uma possibilidade de recurso para remuneração e os que não tinham, um, um esquema para poder fazer um desenho, para poder atuar na intensidade. Então, nesse sentido, a gente foi fazendo ali a formação de pessoas, tanto de pessoas voluntárias, que eram estagiários que a gente conhecia, que eram os da PUC São Paulo no primeiro momento, e depois a gente alargou, abrindo e inaugurando a incubadora de A3 para pedagogos, pessoas de outras áreas, porque como a gente também começou a atuar fora de São Paulo em 2004 já, Teresina, Maranhão, no sul do Brasil, por indicação de médicos, a gente começou a entrar em contato com aquelas pessoas que a gente chegava e era quem tinha na cidade para formar. Babás, cuidadores, e que era um perfil incrível para trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e adultos. Então a gente foi gerindo aqui em São Paulo, formando gente e formando time que podia fazer formalmente a entrega com mais intensidade para os casos que chegavam, que mesmo precoce, eles tinham uma necessidade substancial, muito substancial de suporte, porque por ser precoce, tinha tido marcos do desenvolvimento ali que eram muito marcantes. Então, não eram bandeiras de red flags de dificuldade de desenvolvimento. Chegava, mesmo que precoce, Cronificar. era aquilo que a gente chamava de crônico, grave, que a gente chama hoje de necessidade de suporte substancial e muito substancial. E, ao É, mesmo tempo, formava esses cuidadores também que vinham como voluntários e abrimos a capacitação familiar já nessa época, que a gente entendia que para muitas famílias, desde o primeiro momento, era o único jeito que a gente tinha de multiplicar a possibilidade da intervenção terapêutica ocorrer em outros momentos, outras horas. Então, isso teve desde o dia zero com a o dia gente, zero, eu entendeu? ia falar isso. A gente, quando começou, esses clientes que ficaram da AMA, primeiro, e os primeiros que a gente recebeu particular, a gente já formou um time que nunca eu, a Leila e a Cintia imaginamos. Então, cada uma fica com alguns clientes e aí a gente trabalha. A gente falou, não, generalização, né? Esse mesmo, nós três vamos atender. Ele precisa ver estilos diferentes, pessoas diferentes. Então, a gente era tão fiel que já era um grupo, já não era a Díade que você, né, fala que a gente tem. Nunca pôde ser, porque a gente falou, a gente já tem que trabalhar como um time. Então, a análise do comportamento nasce no Brasil com tudo que ela é mesmo. Ela trabalha em equipe, ela trabalha para a generalização dessas crianças.
né, que a gente faz, e era pouco, porque éramos só três. Então, os pais já eram treinados. Então, a gente já, aqueles pais, a gente falava, bom, a gente vem, a gente roda o programa, cada dia vai uma na casa, porque não tinha nem espaço, só na clínica, tem que ir na casa, e os pais têm que ir. E os pais têm que fazer inclusão na escola. Então, a gente já começou a treinar, tinha mães que eram já ATs de escola, que hoje a gente vê o que que foi isso, uma conquista, não tinha nem lei de inclusão. Não tinha lei AT, esse nome é acompanhante terapêutico que a gente viu nascer, né? Não Então, tinha lei, não tinha uma base jurídica para isso, exatamente. Isso que a Cacá está falando é importante. A parte de legislação, ela só vai vir na segunda década dos anos 2000, é, 2014, 15, lei da inclusão 2014. e depois o autismo nos direitos das pessoas com deficiência, que daí abre a porta, Uhum. porque entrando debaixo do guarda-chuva das pessoas com deficiência, ele cai na linha de reabilitação e abre a porta, então, a partir de 2015, para esse crescimento de acesso através do plano de saúde. E isso, assim, foi uma coisa muito importante, que marca o nosso momento muito hoje. Ele dá muito acesso, mas também deu esse outro acesso a uma comercialização, digamos assim, Sim. exagerada, que descambou, que saiu do controle, né? Que a gente viu também acontecer e que agora, com todas as certificações, as coisas que estão sendo produzidas, a gente está buscando macro, né, e meta contingências para realmente reenfileirar isso. Mas isso que a Cacá está falando é verdade. A gente ia nas escolas, gente, não tinha assim, era assim, a escola que queria fazer, que Uhum. tinha. Na verdade, meio que mesmo depois da lei ainda é assim, mas naquela época nem tinha suporte jurídico para lutar caso a família não encontrasse. Como eram casos com necessidade substancial e muito substancial, era bem desafiadora a inclusão. Uhum. Era bem desafiadora. Então, também a desafiadora porque gente. também a gente dividia muito a intervenção, que eu acho que é uma marca importante, do diálogo, da análise do comportamento. A gente já contou que a psiquiatria era um parceiro, né? A educação começa a ser um parceiro fundamental. Então, a gente vai e começa a revisitar toda a literatura de análise do comportamento para a educação e começa a fazer palestras e aí a gente tenta buscar nessas palestras já um pouco de leis sobre direitos humanos, sobre inclusão Uhum. de forma geral, para Vocês chegam até Salamanca, a né, Cacá? A escrever gente um. falou muito de Salamanca, buscava fora os marcos. Vocês e aí a chegaram a gente escrever começa um capítulo, não foi? Sim, no livro que o Salomão um pouco isso, fez. porque era uma missão da análise do comportamento com educação e com autismo tinha que ser total, mas também era um território não existente, né? E aí a gente tinha então que fazer uma formação para pais para ATs que pudessem ser educadores, talvez, porque aí na Uhum. escola eles estariam preparados. Então a gente treinava, na verdade, os professores, já que não tinha esse papel de AT, né? Então tinha que fazer isso. Então existia uma tradução da análise do comportamento já necessária e existia uma composição de saberes. Inclusive na própria clínica, essas crianças no começo elas eram atendidas pela psicanálise, por outras abordagens. E a gente dialogava com essas abordagens, com todo o respeito que tem que existir mesmo, né? Mas muitas vezes a gente tinha que conseguir dialogar. Assim como era fazer o ensaio clínico e o delineamento do sujeito único, era ter uma visão de explicação daquele fenômeno de um jeito ou de outro, mas a gente tinha que compor e intervir junto, né? Então, E eu acho que essa marca. Ah, acaba de falar, depois eu não, pode complemento. falar, pode falar. Não, eu acho que essa marca que a Cacá trouxe, né, que eu acho que ela é muito importante para a gente, que foi esse relacionamento com a medicina, com o campo da medicina, depois também meio que conjuntamente com a pedagogia. E quando a gente foi entrando nos ambulatórios de São Paulo, já aí 2007, 2010, ainda na primeira década dos anos 2000, na Unifesp 2007, quando o Marcos abriu, e depois em 2010 no HC, quando abriu fortemente o ambulatório de autismo lá, é, a gente já estava também preparado para fazer esse contato com as outras especialidades.
a Uhum. fono, a TO, a gente já estava com esse repertório De para orientação, de psicoeducação, né? de psicoeducação e de conversa para fora da análise de comportamento. Porque como eu acho que como a gente começou ali no início, se a gente quiser sobreviver voltando para ter Uhum. atendimento, para ter cliente, a gente precisava conversar com os médicos, traduzir o que era análise do comportamento, depois esse panorama das escolas, o panorama das capacitações, tantos lugares que a gente ia, e a gente estava então com esse diálogo pronto para fazer com fono, TO, com outras especialidades, que quando, na verdade, lá em 2017, assim, que começou muito fortemente essa questão da transdisciplinaridade, a gente vem falando muito disso, até por conta de outra questão que foi acontecendo com o autismo, que foi o alargamento, digamos assim, do diagnóstico com a publicação do DSM em 2015, a quinta versão do DSM, e a gente ter condições não especificadas de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento para dentro da cesta, digamos assim, do autismo, a gente ter o TEA, a gente Uhum. precisou muito fortemente se relacionar com essas outras especialidades que cada vez mais estavam sendo convocadas para esses desenhos clínicos com o Uhum. transtorno do espectro do autismo, E entendeu? nessa época, acho que a Leila destacou um ano importante, que vem o DSM-5 e começa, eu lembro o primeiro congresso que a gente foi falar disso, as forças-tarefas de prática baseada em evidência. Lança, então, o primeiro volume que fala da análise do comportamento e 2014. destaca, e a gente depurou esse manual, como se chama, e apresentou ele e as pessoas não sabiam do que era aquilo, mas a gente falava, é importante falar, é daí que vem, porque a análise do comportamento até então, quando a gente começou, em 2000, 99, já era, a gente falava, é baseado em evidência. Na Uhum. evidência que a gente, como analista do comportamento, tinha de um delineamento muito forte, de muita literatura já tinha um A volume psicologia científica. Sim, específico só sobre autismo, já tinha um corpo, mas esse corpo não era tão entendido com a outra métrica, né? E quando o Marcos volta dos Estados Unidos e fala, olha, é baseado em evidência, eu preciso de alguma coisa que é o ABA, também ainda não tinha toda essa robustez conhecida de volume de literatura com esse crivo que é no padrão ouro da medicina, o ensaio clínico, né, ou a meta-análise. Mas em Uhum. 2015, já isso desde a primeira versão, 14, começa a ser difundido. Então, aí abre uma porta para um boom. Então, você tem, assim, também. uma comprovação, você tem um Uhum. guarda-chuva que traz uma ampliação, e começa a mudar, então, esse mercado. Aí começa a ter um pouco esse nome. E é algo que a gente luta até hoje, porque é isso, na verdade, metodologicamente, a gente fala de dois mundos diferentes. A gente mesmo Uhum. propõe desenho híbrido, porque a gente sabe, na verdade, que assim, o conceito de eficácia que vem da medicina e que está embutido no desenho metodológico do ensaio clínico randomizado, ele tem ali na sua base mostrar que uma determinada intervenção, remédio, é eficaz para uma grande parcela da população, né, que ela tem um tamanho de efeito, uma força de tamanho de efeito, que são metodologias que são resultados que a gente não olha dessa forma dentro do que a gente busca de efetividade e evidência ali dentro da metodologia do sujeito único, que a gente está trabalhando num outro nível mesmo. A Uhum. gente é da psicologia e a gente trabalha mais no nível do indivíduo. Então, assim, o ápice do experimental e da captação, né, de comprovar a relação entre variáveis Nossa. independentes e a dependente é a metodologia do sujeito único, na psicologia. Mas quando a gente fala Uhum. do ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro da medicina, porque vem de outra, né? Vem de outra base epistemológica, metodológica, experimental.
E, na O verdade, assim, o objeto que de a estudo é gente outro também. o objeto de estudo é outro, e é legítimo que eles também defendam, a gente escreve sobre isso, a visão e a definição de eficácia a partir dessa ótica, mas que também a gente tem aqui a nossa metodologia, que ela é muito útil, ela é muito importante, principalmente a gente entende para os delineamentos e para as intervenções que a gente está propondo, a gente está começando. Então, por exemplo, cortando terreno aqui na nossa pesquisa de capacitação familiar multicêntrica digital, veja bem, a gente está propondo uma capacitação que ela é familiar, que ela é digital, é uma coisa nova. Uhum. Então, por exemplo, a metodologia do sujeito único, ela traz para a gente, assim, relações maravilhosas, dá para onde a gente está indo ou não, o que é possível ou não, entendeu? Porque você está ali olhando essas relações independentes e dependentes na minúcia, comparando o sujeito com ele mesmo, e isso vai dizendo muita coisa para a gente. A linha de base múltiplas, essas combinações, elas dizem muito, elas extraem muito da possibilidade e Uhum. dessas relações. E quando você tem isso mais robusto, também é importante, a gente entende, buscar esse outro nível, que não é melhor nem pior, mas é outro, de eficácia dentro de estudos que comparam populações maiores e buscam essas relações de eficácia extraídas de tamanho de efeito da intervenção na população de forma geral. E que dá para a gente, então, essa possibilidade. Por isso que, assim, quando a gente vai dialogar entre esses dois mundos, a gente precisa entender isso, porque senão a gente cai no fla-flu, e é isso que a gente Não, falava, que a Cacá estava falando, entendeu? É muito fácil cair nesse fla-flu, e a gente viu muita gente caindo nesse fla-flu, e não podemos. E essa época 2014 que a Cacá está falando, quando a gente foi um congresso no HC, um dos primeiros que a Helena Brentani estava propondo, né, Cacá? A Cacá já estava forte ali no HC, e a eu fui gente... com vocês, eu acho, nesse Você foi, congresso, não foi? meninas. Lembra? A gente foi Aham, eu estudando ajudei vocês a tempos e tempos preparar. essa semana lá. Lá Aham, na, lá na, na a gente Costa fez Carvalho, aquela apresentação no Prezi, em lembra? Prez. E, e foi nessa época que a gente descobriu um autor, o Tristan Smith, que é na lista do comportamento, e isso que a gente está falando aqui agora, e a gente está explicando e debatendo muito, assim, superficialmente, ele que vinha explicando lá em 2014 no Behavior Analyst. Uhum. Então, assim, são coisas assim importantes, sabe? São camadas muito importantes de serem definidas e pensadas claramente, porque isso marca trajetórias clínicas e de pesquisa, né? E de história também. É. Assim, uma pergunta. Eu acho que vocês estão trazendo aqui coisas muito importantes de tantas nuances de uma história da saúde pública, da educação, da saúde suplementar, da própria psicologia como serviço ou como produto, a serviço de quem, né? É, e essa necessidade, o alargamento do diagnóstico, né? Então você tem uma maior necessidade de atender uma população, uma necessidade de atender uma população maior, né? Você tem uma necessidade de atender muito essa população, porque precisa de muito, né? Provavelmente. Você tem uma necessidade de ensinar que essa população precisa de um determinado suporte e que a comunidade que está em torno dela também precisa dessa psicoeducação. E você tem, com esse grande alargamento do diagnóstico, a necessidade, os atravessamentos do capital do homem, do capital entrando no nosso mercado, uma necessidade de massificação dessa terapia e de colocar as pessoas novamente ali num contexto institucional, que é exatamente o oposto daquilo que vocês estavam fazendo lá no começo, né, meninas? Eu acho que esse contexto de ir na casa, de ter três atendendo, de ser equipe,
de ser sistema, de ser organização e de ser, de fato, uma engenharia comportamental no sentido de que ali, de fato, você consegue entrar no ambiente daquele indivíduo, mudar determinadas condições, né, que potencialmente vão promover uma mudança é, até mais saudável, às vezes, mais rápida, enfim. E agora a gente está num movimento que me parece o oposto. Cada vez mais as crianças, as famílias que chegam lá na clínica para a gente, elas vêm de um contexto completa 100% clínico, quase que 100% clínico, né? Elas vêm de um contexto quase que sem, assim, com uma rotatividade de profissionais que adoece. A Mirella até falou que na história de tratamento do filho dela, o filho dela nunca nem vinculou com nenhum profissional que o atendeu. Você recebe famílias que vêm com uma linguagem técnica de supervisão, às vezes, que assusta o próprio profissional da clínica que está atendendo, que está entrando na, na carreira, porque elas precisaram tomar esse espaço, né? É, e famílias muito adoecidas, né? Muito adoecidas. Obviamente que com a não intervenção eles estariam potencialmente adoecidas, mas adoecidas pelo excesso de trabalho, de demanda, do que sobra, de tarefa invisível, de tarefa, como se agora fosse um trabalho, metas a serem alcançadas. E a minha pergunta é mais no sentido, qual foi essa transformação, meninas? Da onde veio toda essa, no meu olhar, isso é muito individual, um afastamento da nossa perspectiva behaviorista radical e analítico comportamental. Esses serviços, como estão estruturados, eles estão afastados do que representam hoje o nosso, a nossa filosofia, né? Nossa lente. Como que aconteceu isso? O que vocês acham que aconteceu para isso tudo adoecer mesmo? A gente teve dois marcos que começam a formar modelo de serviço e equipe, né? A gente primeiro teve essa formação de equipe de analista do comportamento e começar a crescer fora da casa numa instituição que seria uma clínica. A gente começou a fazer isso, então a gente começou a formar um time. Esse time tinha muitos desafios, a gente tinha que fazer currículos mínimos, a gente nem se falava muito em desenvolvimento pessoal, tinha dimensões que a gente ainda nem conseguia cuidar, porque a gente ainda estava pensando em conseguindo treinar essa equipe sem nada Uhum, sistematizado. Então a gente foi sistematizando o curso, mas a gente estava até então falando de uma linguagem só. Lá quando a gente resolve juntar pela primeira vez numa casa profissionais de outras áreas e estudar o conceito de transdisciplinaridade e em sonhar com esse conceito, que acho que raramente ele se coloca em pé, ainda mais com essa precarização, e que a transdisciplinaridade da nossa cabeça era assim: vamos fazer assim, vamos sentar juntos, fono, TO, psi, uhum, educador físico, gente que nem tinha, né, pedagogo, e vamos em cada habilidade para ensinar, todo mundo dá um pitaco, tá aqui o currículo pronto. Então a gente tinha reuniões e reuniões tentando, e para isso a gente oferecia para eles um conhecimento da análise do comportamento, que para nosso ponto de vista era o como fazer, né? E uhum, isso ali no prêt-à-porter parecia que estava começando a ir bem, num time pequeno. Mas com essa demanda avançada, e aí qual o sucesso desses modelos? Ainda que tinha vários problemas, porque a gente, de novo, não conseguia ainda cuidar da equipe, fazer uma coisa hoje maravilhosa que a gente sabe que é olhar para o desenvolvimento das pessoas. A gente tinha que se reunir, tinha que ter horas de trabalho além do trabalho com a criança. Então, para dar certo isso, eu precisava de um time grande. Então, isso implica em treinar mais gente. Treinar bem significa ter horas a mais e depurar dados que, mesmo com a tecnologia, né, e ainda não tinha grandes tecnologias, mas claro, tinha o Excel, ainda era muito trabalhoso. Então, ou seja, era um sistema que demandava custo, muito custo.
E para ele se sustentar na hora que abre a porteira dessas demanda desenfreada, ele começa ou você abrir mão disso, ou Uhum. você fica com isso e não sustenta direito, ou escolhe não trabalhar com metade da população que você estava olhando para o mundo que tinha. Do nosso ponto de vista, que vinha com um pé lá nos ambulatórios, no SUS, e um pé na clínica particular, mas aquela particular realmente, porque quem tinha acesso era só famílias com muita possibilidade, a gente ficava assim, bom, no meio desses dois mundos tem um mundo enorme. A gente tem que cuidar dessas pessoas. A gente se sentia, inclusive, responsável num sentido ético, até do início nosso, a Uhum. responder para um modelo que desse conta dessa classe, que não era nem só essa, porque aí essa sustentaria esse modelo custoso, era custoso, é custoso. E aquela da saúde pública, a gente ia no nível de pesquisa pensando em radicalizar uma coisa escalonável, mais com eficácia, que gerou esse aplicativo que hoje a gente pesquisa de capacitação. Mas aí vem um outro modelo. Então, só para Uhum. falar desses marcos de modelo que tem a ver com como organizar uma equipe e que tipo de modelo de serviço é possível. Porque aquele transdisciplinar com uma equipe vasta, tão vasta quanto o diagnóstico merece, pela sua amplitude, Sim. pela sua complexidade, é para discutir cada currículo com muitos saberes. Como é que eu vou falar de linguagem se eu não tenho muita gente junto aqui? É uma questão motora, é uma questão fonoaudiológica, é uma questão comportamental, é uma Uhum. questão de familiar. Então, tem muito saber ali na hora de fazer qualquer currículo, mas depois de olhar isso, ao mesmo tempo começa essa demanda que vai precarizando isso, se a gente for responder a esse que você contou, que é isso mesmo, é um boom né? E a gente sempre falou, É. não, a capacitação de pais ela precisa existir. Aí a capacitação de pais hoje, também a literatura está mostrando isso, mas a gente já sentia essa necessidade. Ela começa a necessariamente ter que olhar a saúde mental, vamos chamar assim, não Uhum. sei se comum, mas como a gente diz, do familiar. Eu não posso só dar ferramentas, faz isso, faz aquilo, porque ele está adoecido. Conhecer mesmo esse É, contexto, Se né? cuidar. Então, ao mas mesmo tempo, veio uma literatura de cuidar da equipe e cuidar dos pais, porque eles adoeceram nesse sistema novo. Hum. Além do mas autismo e do impacto na vida já adoecer, esse sistema novo que joga na pessoa muito jovem, que não está preparada para gerir essa e fazer, e esse pai que também sobra para ele um monte de coisa, a gente adoece duplamente esse pai. E a gente adoece esses jovens que estão começando a trabalhar sem poder fazer esse cuidado de equipe que se reúne, que discute, E é que um não desafio, né? Fazer. é um desafio. E eu diria assim, olhando hoje o momento presente hoje, eu digo que a gente, eu pelo menos me sinto assim, numa grande adaptação ainda totalmente. Porque entre esse 0,000% vai, da população que tem uma possibilidade total de recursos para fazer essa intervenção abrangente ao longo dos anos, transdisciplinar, com essa equipe, né? Pensando bem macro. E Uhum. aqueles 75%, que é mais ou menos isso, de pessoas que nem têm plano de saúde, a gente Uhum. tem essa massa de 25% que chegou com essa fonte pagadora, plano de saúde, e que é isso, eu me sinto adaptando o serviço para conseguir alcançar uma linha que preserve a essência de uma qualidade na entrega e na comunicação para o familiar, sabendo que eu não tenho mais a intersetorialidade em saúde e educação, porque a fonte pagadora vai pagar aquilo que está no rol da ANS. Então, é nesses termos que a gente discute a saúde suplementar hoje. Então, como eu faço para conseguir atender essas pessoas que é essa fonte pagadora do plano de saúde, que nem é mais o reembolso, porque o Uhum. credenciamento ele vem tão forte que nem mais o reembolso, as famílias que têm uma possibilidade de ter uma operadora boa, digamos assim,
que ela antes ia buscar um reembolso, isso está acabando. Com certeza. Então, a gente está entrando no mundo do credenciamento para o TEA. E aí a gente tem essas pessoas que fogem e têm esse acesso total, A, entendeu? Eles a fonte de sempre vão dinheiro é continuar. sempre do plano. O dinheiro provavelmente vai vir sempre do plano, mesmo que esse Daqui para reembolso frente. aí, né? É, Então, Aí, como que a olha, gente lida com isso? Como que a gente, como analista do comportamento que participou lá daquele começo, quando só era mato, quando não tinha nada, que a gente estava falando, da e a década de 90. intersetorialidade, ela era radical. Veja, a gente estava lá na escola junto, era intersetorial e era hiper abrangente e compreensivo. Essa é outra perda importante das intervenções. Elas eram possíveis de serem Então, abrangentes, compreensivas. Eu olhava aquele indivíduo no seu 360 Uhum. com então, muito como a cuidado gente. em todas as áreas. De repente, a gente teve que olhar intervenções focadas e tentar transformá-las, em ordem de prioridade. Então, eu vou focar no que de cada vez, porque se eu não tenho recurso, eu não tenho treinamento suficiente, eu tenho que entregar bem. Entregar bem pode ser uma intervenção focada. Mas aí eu preciso, se eu estou focando em uma, eu sobrecarrego outras coisas, né? Então, E aí, como a gente faz isso? Né? Eu acho que é uma pergunta para todos nós, porque não Sim. adianta a gente ter o purismo também de falar o credenciamento credum cruz. Porque a Uhum. gente está aqui nesse samba, a gente está aqui, a gente inaugurou esse negócio, a gente está aqui há 25 anos, a gente está lidando com essa realidade. Eu acho que a gente tem, assim, que falar sobre isso, buscar esses direitos, trazer as mães que têm voz, né? A gente é muita Andrea Werner, a Vanessa Ziotti, a Mirella, as pessoas, porque a gente tem que ir buscando saídas para isso, não Uhum. é jogar toalha. Mas, ao mesmo tempo, a gente está ali entregando o serviço que está chegando, essas pessoas estão chegando. Então, a Então, e não gente param de chegar. olha, não para de chegar. E a gente, como que a gente olha para a nossa prática diariamente, a hora que a gente acorda, chega lá na clínica, encontra o nosso time, que a gente não tem a intersetorialidade da saúde e da educação, e a gente não tem uma outra questão que é conseguir pôr na proposta da intervenção a capacitação parental paga. Uhum. Porque com essa questão da fonte pagadora só pagar o momento clínico, tem uma outra deformidade que é como que eu coloco o back-office clínico, que é como que eu vou tratar o dado daquilo que eu coleto quando eu coleto, que eu preciso de planejamento para coletar, registrando ocorrência, frequência, coletando, mesmo que na prática focada, mesmo que é uma E prática você focada, eu adoece preciso o me sistema se você não como tem o que eu faço backup. para coletar esse dado? Como é que eu faço para tratar esse dado? Como é que eu faço para garantir um mínimo? Que eu também vou ter que comunicar à família, porque a missão do analista do comportamento é levar até o final a capilaridade do dado. Uhum. Então, eu diria, hoje aqui, dia 29 de novembro de 2025, às 10 horas e 4 minutos, que a gente está tentando e aprendendo como fazer isso. E eu fico sonhando com o dia que eu vou num congresso e vou falar: essa pergunta sua foi respondida dessa maneira, eu consegui chegar pelo menos nesse produto viável. E minha trilha foi essa, eu mantive isso, eu deixei aquilo, a equipe eu consegui enfiar nesse lugar, dessa forma, X minutos foi suficiente, né? Porque eu acho que a gente não pode parar de pensar sobre isso, porque a gente está com uma missão em curso, Sim. pequena, numa clínica grande ou numa clínica pequena, como a nossa que ela tem uma centena de assistidos presencialmente, e perto do mundo do TEA hoje, isso é pequeno, é Pequeniníssimo. muito pequeno, entendeu? Não deveria ser, mas é. Entendeu? E como seria? Então, assim, a gente já teve possibilidades recentes de crescimento, procuras de crescimento, mas também, ao mesmo tempo, a gente pensou como que a gente cresce num ambiente que a gente ainda está tateando, não está sabendo se virar de várias formas, hein? Não é nem só a entrega do serviço clínico, mas é organizacionalmente e economicamente.
É muito difícil parar isso economicamente em pé com esse recurso que chega. Esse recurso que chega tende a precarizar o serviço totalmente, Sucatear completamente. a não ter registro, a entregar de qualquer jeito o serviço, a não chegar, a não entregar nenhum tipo de dado relatório para o familiar. É isso que a gente está assistindo. É, porque, Uhum. assim, eu vou até aproveitar, Lê, falar para o pessoal que está no chat, eu acho que assistindo, se apresentar para gente, ver quem está aí, mandar, É né, verdade, não provocações estamos para vendo gente ninguém. participar. Carol também, se quiser entrar. Mas eu queria fazer um comentário que eu lembro tanto de vocês na minha prática, a gente sempre fala, óbvio, de vocês lá quando a gente está na gestão na clínica e o quanto que as nossas perspectivas mudam, né? Como profissional funcionária ali e depois no outro lado como gestora, né? É, e eu não sei, assim, eu fui na BPMC esse ano e tentei entrar em algumas palestras de empreendedorismo, de financeiro, voltadas para a nossa comunidade, e eu acredito que ainda, né, o que tange um consultório particular é muito, muito, muito simples e muito basal Ah, da nossa realidade. As pessoas não têm noção a quantidade não. de variáveis em que a gente coloca numa planilha para precificar um serviço, uma hora de um atendimento de um AT que recebe, onde o reembolso no máximo é R$ 120, quando é luxo. Quando é luxo. Exato, Você exatamente, tem entendeu? uma infinidade de variáveis que, se eu não fosse analista do comportamento e se eu tivesse seguido uma outra profissão de humanas, sem um viés um pouco mais de dados, eu provavelmente estaria ferrada das pernas hoje, sabe? Porque eu aprendi a mexer no Excel como analista do comportamento, e isso me rendeu boas habilidades para me virar na gestão. Mas a história aí de desafios que a gente compreende para identificar todas essas variáveis, da onde sai dinheiro do nosso bolso, para conseguir precificar o quanto que faz uma organização como a nossa ficar viva, né? É É, isso. É isso. enquanto Agora, É falando ficar. de perspectivas em termos desse contexto, que é um pouco desesperador, eu acho que a gente começa também e conseguiu, vou dizer, com essa história toda, também entrar numa coisa importante dentro da nossa comunidade. A BPM se abraçou, fizemos uma comissão de desenvolvimento atípico, lá começa a sair parâmetros para certificar pessoas. Agora, uma grande força-tarefa para certificar cursos e para certificar clínicas. E isso, e essa interface toda que a gente já contou em outros momentos da história, leva a gente a ter, até no Federal de Psicologia, a oportunidade de escrever uma nota técnica orientativa. Na hora que vocês sim, fazem isso, e escrever com tudo que é certinho de análise do comportamento, que a gente aprendeu com todo mundo aí atrás, que fez história também com a gente, que continua fazendo, e isso vai começando a pôr a régua num lugar de certificação. A gente vê que o próprio serviço público, quando começam a surgir agora clínicas de serviço público, e parâmetros, então, para certificar clínica, você começa a melhorar essa régua. Porque se o seu serviço público, se as notas técnicas, se as certificações começam a existir, elas começam a tirar desse lodo de precarização e subir um pouco. Então, alguma coisa a gente vai ver se acomodar na hora que essas certificações de clínica começarem a ser uma exigência e todo mundo precisar melhorar o serviço e aí também brigar melhor de uma maneira por introduzir custos. Enquanto isso é uma perspectiva boa, eu acho, tem uma outra perspectiva também de cuidado que começa a existir tanto na literatura quanto na prática, que é a gente olhar para o nosso sujeito com a aba compassiva, esse conceito que vem resgatar todos os outros da aba, que já existiam de validade social, mas você começa a ter mais cuidado com aquele ser humano, tem que ter. E outra coisa é também nas capacitações de equipe e de pais,
olhar para esse burnout, para esse estresse e começar com as terapias junto com as capacitações. Começar a olhar, então, que é preciso cuidar, que os conceitos de outras bases de evidência terapêuticas, do ACT, DBT, você traz para cá e cuida do familiar e cuida da equipe. Então, eu acho que esse é o lado, estou trazendo dois lados bons da moeda, né? Também acho. Os critérios que começam a surgir e os cuidados que começam a vir e colocar essa régua nessa aba mais compassiva, nesse cuidado terapêutico junto com capacitação, porque no primeiro momento da história a capacitação ela virou o único foco e ela começa a estressar se você não cuidar dela. Se só capacitar no sentido técnico, com essa precarização não dá conta. Então, no meio disso entra uma outra exigência de cuidado e de literatura, que eu acho que nós, analistas do comportamento, temos que nos esmerar também para estudar e responder a isso. Como. Verdade isso. A Cacá está falando de uma coisa que é um momento profícuo, né? Isso, essas possibilidades, elas existem Uhum. sim. Eu acho que é isso, a gente está falando de uma precarização de quem está fazendo o serviço tão grande, até para a gente, gestor, para a gente ter o tempo e a disponibilidade, por exemplo, de estar dentro dessa luta política no Conselho Federal, dentro da Comissão de Desenvolvimento da TIPCO, na BTNC, em outras Uhum. instâncias, como, por exemplo, a gente no GT de autismo, da ANPEP, que é uma coisa que leva Nesses tempo, cursos de publicando, falando, pós-graduação, o curso de pós-graduação, por vocês exemplo, que a estão gente lá está na dentro de PUC. instituições como da PUC, que nem é o nosso curso, entendeu? Mas que é uma referência, põe a universidade. Então, assim, essa sistematização macroeconômica, como a gente está assistindo, do hipercapitalismo, do neocapitalismo, que a gente está vendo, vir para a área da saúde também, ela nos atravessa dessa forma. Porque se a gente, assim, não se planejar, não pensar em saídas, a gente também não faz esse trabalho político. E aí a gente não Uhum. tem essas metacontingências que a Cacá está falando. Então, assim, é isso, gente. Metacontingência, elas estão interligadas. Então, assim, eu acho que é Uhum. difícil um momento que ele é profícuo, ele é importante, mas ele também nos atravessa de um jeito que ele nos derruba para uma prática clínica precarizada e predatória, se a gente não conseguir, né, por exemplo, eu acho que esses diálogos aqui importantes, que eles expõem de uma forma muito clara e crua e dura aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Pelo menos eu estou Uhum. vivendo, é muito desafiador. E a gente tem outros desafios, também tem outras coisas boas, por exemplo, literaturas mostrando o quanto a tecnologia ela pode ser também um aliado, e por isso a nossa pesquisa busca, dentro do Instituto Gradual Social, que é um instituto sem fins lucrativos, que cada vez mais a gente está fortemente tentando alavancar para buscar fontes para fazer essas ações de pesquisa, políticas, Uhum. por essa via, já que essa outra via está tão difícil. Então, a tecnologia é uma possibilidade de escalonamento. Acho que a gente tem isso, por exemplo, essas novas, não são novas práticas, mas em termos de terapia de terceira onda, né? A ACT, a DBT, a ACT, principalmente, gente, eu sou super fã, então eu sempre vou falar da ACT em primeiro lugar. Ela traz essa possibilidade também da gente trabalhar com esse público, nível de suporte menor, entendeu? Adulto que está chegando, que precisa, que se aproxima um pouco mais dessa facilidade, digamos assim, com o trabalho Ensinar a clínico linguagem. tradicional. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente é uma missão minha da Cacá, por exemplo, que a gente está levando muito seriamente. Inclusive, a gente fez um podcast que vai ser lançado esses dias, falar de autismo profundo, Uhum. que é uma população que foi ficando esquecida, com a qual a gente começou a trabalhar, e que todas essas verbas de pesquisa, como os desfechos são muito ruins, digamos assim, eles não são expressivos, eles não têm sido pesquisados. Se você não tem pesquisa, você não tem renovação de prática, e você não tem, então, novidades nessa área. E a análise do comportamento tem muito a contribuir, né? Quando você fala em intervenção sobre trauma informado, quando a gente está falando de ganhar tempo e precisão na análise funcional sintetizada, em métodos sintetizados, em que a gente pode ganhar aí, aliado à tecnologia,
Então, assim, é muita coisa para estudar, é muita coisa para falar e fazer, entendeu? Uhum. E com esse espectro alargado, eu sinto, ele traz possibilidades, a gente falou isso lá para a Mirella, de lá da Mirella, mas também ele traz esses desafios de pontas que a gente não pode deixar de falar, esquecer que está dentro da nossa missão, né? Então é bastante coisa, eu diria assim, Nossa, sim, tem sim. bastante coisa. É, e é isso, né? Vocês estão tentando isso há muitos anos, muitos desafios. Acho que muitas pessoas cruzaram aí esse caminho e vocês foram adaptando a partir desses entrelaçamentos a jornada de vocês, né, meninas? Agradecer aqui a Maíra que está no chat e falou um pouco que a gente, de toda essa organização que você estava falando, Lê, até para garantir a integridade dos serviços e das pessoas que estão envolvidas. E você falou do digital, você falou dessas ações que vocês estão tendo aí para capacitação de pais no digital. é, e a pandemia veio também para promover a gente uma entrada maior é, do nosso serviço online, né, de uma forma é, remota e, e de alguma forma também nos trouxe um alívio de alguns custos, digamos assim, nesse processo, mas também um afastamento de vínculo, né? Uma das grandes coisas que ficou para mim marcada na conversa da Mirella, que a gente vai ver mais próximo da hora do almoço, é a ausência ou a não o não cuidado com o vínculo em si, o excesso de cuidado com protocolos e o esquecimento do cuidado com a conexão e com o vínculo, né, com o cliente. E eu, né, na nossa prática, a nossa prática é muito digital também, Lê, a gente acaba fazendo boa parte do nosso serviço ali, do back-office, tanto do back-office quanto do atendimento direto, de alguma forma, de supervisão, vem no digital, e o desafio tem sido a vinculação, a conexão com essas famílias, de um jeito que antes a gente estava dentro da casa delas, elas estavam dentro da nossa, né? Como que vocês acham que esse processo aí da nossa entrada no digital e tanto por capacitação quanto por prestação de serviço, como que a gente pode também, né, beber da fonte de compaixão e do olhar, do assentimento nesses contextos, sabe? Cacá, quer falar? Posso falar, quando vai? Ah, olha, a gente tem visto e tem estudado muito isso. Como que esses componentes, né, de terapêuticos, né, de aceitação ativa, e de valores, e de enfrentamento, de enfrentar, entender, de presença, né, de não esquivar de ver a problemática, Uhum, enfrentando dessa forma, que esse é o verdadeiro conceito de aceitação, né? E ele pode estar aí dentro do digital. Então, tem pesquisas que estão chegando, que a gente está lendo, 2025, pesquisas feitas do outro lado do mundo, na China. Cacá recentemente fez um vlog falando, está lá no nosso canal no YouTube, falando dessa pesquisa. E tem outras que estão chegando. Então, por exemplo, agora a gente entende que está no momento, por exemplo, do nosso aplicativo, que a gente já testou de várias maneiras, usabilidade, que foi super importante. Por exemplo, esse conceito de usabilidade na tecnologia é muito importante, porque você ouve o que o usuário final tem a dizer sobre o produto. E isso é uhum, ser compassivo, porque você dá a voz, coloca para dentro soluções que essa população está dando. Então, por exemplo, um passo compassivo,
é você entender a usabilidade de um produto de tecnologia que você está fazendo. A gente fez isso esse ano através de 2 mestrados que abarcaram, que pegaram o nosso projeto e a gente que co-orienta, que foi no Mackenzie e na Univale, porque é uma pesquisa que ela é familiar e ela é multicêntrica. Então, ela envolve, além do Instituto Gradual, 5 universidades de forma direta que vão desenvolvendo estudos para a nossa pesquisa. Então, nesse momento agora, por exemplo, a gente entende que seria muito importante fazer um ensaio clínico randomizado, já que essas práticas, assim, a gente tem dados suficientes Uhum. de, de eficiência e efetividade, para não falar em eficácia, já para não contradizer com o ensaio clínico, de relação, né, entre as capacitações familiares e a melhora lá da criança, do familiar. A gente imagina que agora, por exemplo, seria interessante o ensaio clínico randomizado comparando a capacitação familiar com a metodologia em BST digital que a gente foi Uhum. fazendo e um outro grupo, né, que tem a capacitação mais o cuidado parental nesses componentes, DBT, ACT, que a Cacá estava falando, veio mostrando nesse vlog, a gente está estudando, para você ter. E que você aí, por exemplo, elimina uma questão de um dilema ético nos ensaios clínicos randomizados, que é ter um grupo de controle, que é uma fila de espera, que só vai receber a intervenção lá no final da intervenção das Uhum. 12 semanas, entendeu? Porque você tem 2 grupos ativos com intervenções que você sabe, que você já viu lá, você já viu, tem eficiência, tem efetividade, o sujeito em relação ao controle, em relação a ele mesmo melhora. Vamos testar isso grande porque a gente precisa de recomendações que se generalizem na população. E grupos que você compara que são ativos de intervenção. Então, eu acho que tudo isso a gente fala de ética e compassividade em pesquisas que têm a tecnologia como pano de fundo também. A Giovana aqui está falando que para famílias atípicas o digital se tornou território deles. Assim, eu É, imagino que com o tá. custo também dessa intervenção, eles encontram no digital um alívio, né? Pode E falar, Cacá. encontra no digital rede de apoio, que é uma coisa que nessa É. pesquisa que a Leila falou, que a gente depurou e resumiu ali no vlog, ela alinha as práticas de cuidado com os pais com a Organização Mundial de Saúde, correlata do que seria no Uhum, Brasil, lá na China, mas uma das coisas importantes que eles fazem de incentivo para os pais é terem rede de apoio. Então, ensinar e cultivar a rede de apoio. A rede de apoio que tem sido a tecnologia para os pais é uma coisa muito legal, né? O que eles têm de grupos, o que eles têm de comunicação de WhatsApp. E então essa é uma coisa importante no impacto que é bom da tecnologia, poder conectar e você realmente não se sentir naquela solidão que eles sentiam quando a gente começou a atender e que não existia isso, né? Porque eles se sentiam solitário. E hoje essa rede de apoio também ajuda nas causas políticas que eles têm que fazer, nas lutas, né? Então fortalece, cuida e fortalece, né? E é isso. Isso no, nesse trabalho digital com as pessoas, mas essa radicalidade que essa nossa pesquisa faz tem essa literatura mostrando, olha, tem muitos aplicativos para autismo, muitos, pouquíssimos estudados. Então, nessa outra revisão uhum, sistemática, assim, de 1.000 aplicativos estudados, só 46 eram bem delineado o estudo. E desses 46, só três tinham essas duas métricas de boas, além da eficácia, que é você ser modelado pelo usuário. Então, você tem uhum, que ter alguém com TEA modelando junto esse aplicativo e você tem que ter o grupo depois de estudo de viabilidade, aceitabilidade, usabilidade, que é eu usando, o que que eu digo se ele me serve ou não. Então, uhum. é isso. Olha aqui ainda campo importante para estudar, para que realmente a tecnologia nos dê respostas boas e através dela a gente faça um trabalho cuidadoso, porque ela é potente, ela cuida, mas ela precisa de produtos Sim. bons.
Conta um pouco do aplicativo de vocês, meninas. A gente vai poder usar também. Como vai Diário ser? Teia. Nosso Diário Teia, ele está numa fase agora, acabou 2 mestrados que estudaram em grupos focais a usabilidade, a viabilidade, a aceitabilidade. Ele tem dentro dele está modelado dois comportamentos, focos de trilha de ensino. Um é seletividade alimentar e Legal. manejo de comportamento para treino de comunicação funcional e aumento, né, de repertório. Em ambos a gente estuda o estresse parental, né? Uhum. E ele tem essa metodologia que a Leila falou rapidinho, que a nossa comunidade conhece, que é o BST. Então os pais recebem mini conceitos, tirinhas, videozinhos. E eles, depois de viverem isso e checarem se eles entenderam o conceito, eles começam a treinar com os filhos num diário que eles registram. E ele já tem componente de gamificação e a inteligência artificial ajuda muito para que as trilhas possam, que é a segunda empreitada também, além de fazer mais temas, terem trilhas que respondam bem à minha realidade. Então, quando eu preencho talvez as escalas iniciais e conto o meu perfil, né, socioeconômico, cultural, de gênero, de raça, talvez eu possa ter todos os meus exemplos mais identificados com aquela realidade, né? E hoje também a formação de imagens digitais podem ajudar muito, porque a gente fez essa primeira leva do aplicativo muito custosa, numa época que a tecnologia era cara, fazer aplicativo é caro, e editar imagens, fazer roteiros. Olha que a inteligência artificial nos dá hoje poder fazer vídeos já compostos e escolher. Então, essa pesquisa está nesse momento, ela está no momento que a gente ainda não saiu, divulgou ela 100% serviço público, a gente queria poder pelo menos oferecer ela dizendo que tem eficácia, para não soltar mais um aplicativo só porque ele é bom, é Mas já bonitinho. saíram no jornal, na mídia, Hum. tá ótimo. Já Não, é divulgou. incrível essas notícias de tecnologia, como o pessoal adora, né? É, juntou com o autismo Cola, né? ainda, né? Queridas, muito obrigada. Queria que vocês falassem aí como que o pessoal encontra o trabalho de vocês, né? O que vocês estão aí prestando de serviço à comunidade como analistas do comportamento, o que vocês prestam e como encontrar vocês. A Leila A vai gente, ficar, hein? tá. Não, a gente tem ali o nosso site, o www.grupogradual.com.br, parece de século retrasado falando em site. Gente, nas nossas redes sociais. Eu vou pôr Grupo as redes Gradual sociais e no Instituto chat. Gradual. Temos as duas. O Instituto a gente está tentando dar mais tração agora. E a gente está ali Legal. nas redes sociais, tentando aumentar também a comunicação, que é outro desafio, né? Conversando mais através dessa base que hoje realmente vai pautar aí as vidas, né? Em termos de da gente poder divulgar e tudo isso. E nos congressos, na BPMC, na Comissão de Desenvolvimento Atípico, né? No nosso trabalho lá no GT 79 da Ampep. Obrigada por isso, inclusive. A nota técnica foi um marco muito importante, a gente fica muito feliz por isso. Então, na nota técnica também tem muito do que a gente falou aqui. E é isso, A gente quer gente. continuar encontrando vocês para vocês pesquisarem com a gente, estarem na BPC com a gente, nos congressos com a gente. E a nossa sede física tem aqui em Pinheiros, também quem quiser vir tomar café e conversar e Ah, trocar. eu preciso, hein? E a É gente vai verdade. até os lugares, tem uma disposição nossa de, vem dar aula aqui não sei aonde, a gente vai. E Carol, aproveitar, você né? tinha um Acho que comentáriozinho, não sei se você ainda quer fazer, meu amor. Acho que eu só quero agradecer essa oportunidade de ter podido assistir mais de pertinho aqui com vocês também, dizer que eu fiquei emocionada em vários momentos que vocês foram trazendo a história, porque ela vai se misturando, se mesclando com momentos importantes da minha história e reconhecendo aquilo que foi marcando a trajetória de vocês, respondendo às contingências, né? Acho que hoje, aqui no 29 de novembro, a gente tem a oportunidade de olhar para trás e ter um pouco de metacognição sobre tudo isso, né?
de olhar e falar, nossa, naquele momento a contingência era essa, a gente estava, né, fazendo isso, e a gente foi respondendo, e aí a gente foi criando diálogos e foi compondo, né, com conselho, com comunidade, com os médicos. Lá atrás, vocês estavam respondendo às contingências imediatas, né? A gente não tem dimensão do quantas variáveis entrelaçadas estão presentes, afetando o nosso comportamento de hoje e em qualquer momento da nossa história, né? A gente só tem condição de parar e entender isso quando a gente faz essa conversa que vocês fizeram aqui hoje, quando a gente para olhar com cuidado para a história e para essa quantidade de variáveis que foram influenciando o comportamento de vocês e com certeza o de todos nós, né? Então, acho que hoje eu queria só, nesse momento, agradecer. Em outro momento, mais tarde, eu vou retomar algo que eu fiquei com vontade de refletir aqui com vocês. Mas é isso, meninas. Muito obrigada e muitos, muitos parabéns por todo o esforço que vocês têm feito historicamente até hoje. É admirável. Obrigada Uhum. mesmo. Meninas, assim, eu posso Obrigada a Obrigada. dar. vocês, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, parabéns pela articulação deste evento, que é o primeiro, além do artigo depois do doutorado, que a Helena vai ter que fazer e continuar, porque é assim que eu acho que a gente vai começar a tomar conhecimento do que a Carol revelou aí, que a gente ainda não tem, né? Vamos entender as contingências só quando a gente parar assim para conversar sobre elas. Parabéns pelo evento, Total. obrigada. Meninas, eu agradeço demais, não vou, me estender muito mais, já falei o quanto que a figura de vocês foi importante na minha vida profissional e, obviamente, pessoal, porque não tem uma separação em relação a isso, não existe. Eu entrei nessa profissão por propósito, então não existe uma vida profissional, né? Existe uma vida de cuidado e uma vida de dedicação, assim, e especialmente a vocês eu queria agradecer, porque a Gradual foi uma casa muito engrandecedora para mim, assim, acho que eu estive num momento muito privilegiado, onde eu pude estar com vocês lado a lado, sabe? E eu sei que isso foi bastante bom para mim. Também teve muitos desafios, né, meninas? Porque a gente respondeu a todas essas contingências, assim. Mas eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje, podendo é, conectar aí é, a gente nessa história novamente, né? E agradecer a essa mentoria que vocês me deram como analistas do comportamento. E hoje eu faço uma prática diferente pela prática que eu pude presenciar com vocês lá dentro, né? Acho que as meninas compartilham comigo porque todas nós acabamos por ter algum momento de passagem lá na Gradual, né? E isso vocês são lembradas pela gente com muito carinho, viu? Nos nossos contextos internos, assim. A gente também. E eu agradeço muito, muito pela jornada que vocês têm feito para a nossa comunidade de analistas do comportamento e para, né, a comunidade de pessoas neurodivergentes. Assim, agradeço por esse trabalho incessante aí de vocês. Muito obrigada, Obrigada. viu? Isso já vale mais um pouco de motivação para continuar. Eu acho que é isso, né? Esse impacto para a gente também é importante. Agora a Com gente certeza. vai passar. Intervalinho, Isso, a gente vai passar um vídeo pegar para a água, galera e você fica à vontade, tá, Lê, para pegar uma aguinha. pegar uma aguinha, se É o movimentar. Eu também vou colete. fazer isso, né? A Ju, que tá do Instituto, vai dar start nesse vídeo pra gente. Dez e Obrigada, viu? quarenta, né, Lenota? Isso, 10h40 a gente começa com o vídeo, tá Bom, bom? até já Até já. breve, gente! Obrigada.